Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Opa, é agora que a gente se junta. Alô, chega mais aqui com a gente. Hoje é sexta-feira, dia 21 de março de 2025. Tá na hora da gente falar, ouvir, compartilhar e ecoar o bem viver. E é de palavra em palavra que a gente se junta em um grito maior de quem luta por um mundo melhor e mais justo. É um prazerzão estar aqui contigo e antes que eu esqueça, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Daniel Lamir e peço licença para te acompanhar nessa jornada sonora de 1 hora no ar. E um dos destaques da vez é a véspera do Dia Mundial da Água, celebrado amanhã, sábado, dia 22. Mas como você sabe, né? A gente vai sempre além. Tem prosa boa sobre a natureza, saberes tradicionais, direitos de todas as pessoas a uma vida digna e equilibrada e muito mais. Então, confere aqui com a gente quais são as manchetes do dia. Brasil mais seco. Em 2024, o país manteve a tendência dos últimos anos e a superfície de água diminuiu. Torneira natural. Agricultor explica tecnologia para buscar água em períodos de estiagens no semiárido. Conversa Bem Viver. Ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, alerta que liberação da Petrobras para explorar petróleo na Foz do Amazonas pode abrir porteira na região. Reforma Agrária Popular. Assentamento do MST no Rio Grande do Sul realiza a festa da colheita do arroz agroecológico. E aí, será que é só isso? É não, viu? Fica aqui com a gente e confere muito mais na edição de hoje que tá só começando. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, e precisamos abrir o programa com um alerta sobre os desmantelos que estão sendo feitos com a natureza. E uma das consequências dessa situação é que, ano a ano, o Brasil tem ficado mais seco. Ou seja, estamos falando de perda de territórios com água no país. Essa constatação está sendo apresentada hoje pelo MAP Biomas, justamente na véspera do Dia Mundial da Água. Olha só, né? Os números são preocupantes e trazem um compilado do ano passado, 2024. Eles apontam que nesse período a superfície de água no país diminuiu novamente, como tem acontecido de forma histórica. A perda registrada em 2024 é de uma área de quase 18 milhões de hectares cobertos por água. De acordo com o MAP Biomas, essa tendência de queda em áreas cobertas por água se mantém desde 2009. E se a gente fizer um recorte dos últimos 10 anos, pelo menos 8 deles estão entre os mais secos da série histórica. O estudo detalhou a situação em cada bioma do país. O Pantanal foi o mais afetado, com uma perda de 61% da superfície de água em relação à média. Em 2024, o bioma ficou abaixo da média histórica em todos os meses do ano. Na Amazônia, a seca extrema de 2023 se manteve em 2024. Ela afetou principalmente o Rio Negro, que perdeu mais de 50 mil hectares de superfície de água. No Pampa, o alerta destacou a ocorrência das chuvas intensas de maio do ano passado, ou seja, lembrou a situação trágica que causou enchentes no Rio Grande do Sul. Só que nem mesmo esse evento climático extremo foi suficiente para reverter a tendência de seca observada na região. Enquanto isso, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica registraram aumento na superfície de água. Só que um detalhe importante precisa ser destacado para a área desses 3 biomas, é que esse crescimento está ligado à expansão de reservatórios artificiais. No Cerrado, por exemplo, a água em hidrelétricas e represas passou de 37% em 1985 para 60% em 2024. O documento reforça a necessidade de políticas de gestão hídrica e enfrentamento das mudanças climáticas. O estudo completo está disponível na plataforma do MAP Biomas.
O endereço é agua.mapbiomas.org. Repetindo, agua.mapbiomas.org. E no dia a dia das pessoas, o que podemos falar dessa perda hídrica no país na prática da população? Para começo de conversa, vale destacar que os efeitos das mudanças climáticas são sentidos de forma distinta entre cada um e cada uma. Por exemplo, entram em jogo questões como classe social e região de moradia, por exemplo, entre muitos outros fatores. Nem todas as comunidades têm os mesmos recursos para se adaptar aos impactos no ambiente. Falar em um Brasil que ano a ano fica mais seco, por exemplo, tem um peso diferente para quem convive com o clima semiárido. Um exemplo é a história do agricultor Manuel Inácio do assentamento Barra do Leme, em Pentecoste, no Ceará. Ele e a companheira dele, Ivânia Maria, idealizaram uma experiência para incentivar o surgimento dos olhos d'água, ou seja, uma nascente natural de onde a água brota do solo, formando pequenos riachos ou até lagoas. Podemos imaginar que seria a busca por uma espécie de torneiras naturais para liberar a água no solo seco. Só que décadas após décadas, os conhecidos olhos d'água diminuíram na região. E a gente já escutava nossos avós, né, falar, e ainda tinha olhos d'água quando a gente era criança. E a gente percebeu que não tinha mais. E que olhos d'água é o quê? É a água que surge em alguma parte, em algum canto, parece misteriosamente, você não sabe de onde ele surgiu. Mas depois você percebe que em alguma parte mais alta, que tinha as matas, florestas, árvores grandes com raiz profunda que abria fenda nas pedras e armazenavam água. Quando elas morrem, fica canais das suas raízes e ali armazena água, e essa água entrando na parte mais alta, ali vai funcionar como uma grande caixa d'água e vai estourar em alguma parte. De acordo com Manuel, essas áreas que ainda preservam olhos d'água são justamente as áreas menos degradadas. Por isso, ele afirma que essa perda hídrica está relacionada ao avanço de monoculturas e seus impactos no meio ambiente. Além disso, o agricultor lembra que o solo em regiões semiáridas dificulta o armazenamento de água. Porque o nosso solo, ele é impermeável. A caatinga, ela é caracterizada por isso, por esse cristalino, que é um piso que nós temos muito próximo da superfície. Então nós não acumulamos muita água, a água bate e vai embora. Nós temos 1 metro no máximo assim de solo. O resto depois é um barro, sabão impermeável ou então rocha mesmo, né? E ali a água não passa. Tem algumas fendas aqui e acolá, mas com a agricultura danosa mesmo assim, os monocultivos do algodão, do milho e feijão, do gado, entende? Então isso foram tampando, foram obstruindo essas passagens, essas entradas de água. As grandes árvores já se foram, né? Então elas não têm mais essa ação, entende? Não estão mais ativas nesse sentido assim de produzir esses acúmulos d'água no subsolo para manter vivos os olhos d'água. Diante desse cenário, Manuel e sua esposa Ivânia pensaram em formas de estimular o surgimento de novas nascentes. Só que antes disso, eles lutaram muito pelo direito à terra e pelo resgate das sementes crioulas, ou seja, formas de garantir uma agricultura camponesa com autonomia. Mas depois de conquistar terra e sementes crioulas, eles encararam 6 anos de estiagem, o que inspirou a busca por água. A gente perdeu muitas sementes por conta de 6 anos de seca que a gente passou. E foi aí que, repensando um pouco como que era e como as populações viviam, né, antigamente, mesmo sem muitos reservatórios de açude e armazenamento de água, mas elas tinham os olhos d'água para sobreviver e produzir, né, e criar. E a gente pensou numa tecnologia, desenvolveu uma tecnologia social que a gente chamou de Rebrotando Olhos d'Água, é o projeto. Ou então de artiquífero, quer dizer, a imitação de aquíferos. Então seria a miniatura de aquíferos mais próximo da superfície. Então isso consiste em quê? Naquelas partes onde está praticamente deserta, a gente cava buracos de um diâmetro assim de 3, 4 até 5 metros, uma profundidade também de 2, 3 metros, o que desse para cavar,
e substituir com areia, principalmente nos pontos convergentes de água. Então as águas faziam enxurrada e ia embora, a gente cavava esses buracos, a água ficava presa, ficava ali retida na areia, dentro daqueles buracos profundos que a gente fazia. E ali a gente deixava as nativas nos lugares intermediários onde não estavam os buracos aterrados a gente colocava duas coisas, a gente saía nos rios catando matéria orgânica, resto de madeira que estava assoreando o rio, a gente saía catando e jogando nesses buracos e botava areia por cima. Então eles ficam acumulando água. E aí as raízes vão rachando, as raízes que ficam das nativas nas partes intermediárias, ela sabe que está úmido ali. Então ela vai rachar o solo em busca daquela reserva que fica, que não vai embora, que fica naqueles buracos, fica retida na areia. Bom, essa é uma baita história de resiliência, né? E que tem muito a nos ensinar. Mas a gente reforça que, antes de tudo, deveria ser diferente, com a garantia de direitos a quem quer plantar de forma saudável e sustentável. Por isso, antes de qualquer questão, a gente destaca aqui a importância de se rever nossa relação com a natureza. Para conhecer mais sobre o assunto, basta pesquisar o nome do projeto na internet. O nome é Rebrotando Olhos d'Água. Em breve, aqui no Brasil de Fato, vamos contar um pouco mais sobre essa história. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. A febre do Europoxa é mais uma arbovirose, que é uma doença que se encaixa na mesma família da dengue, da chikungunya e da zika. Diferente dessas outras doenças que eu citei, ela não é transmitida pelo Aedes aegypti, mas sim pelo maruim, como é muitas vezes conhecido, ou até mesmo pela muriçoca, tão conhecida também em muitos cantos de nosso país. Ela é uma doença que tem um comportamento muito parecido com a dengue. São aqueles sintomas como febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça. Esses são sintomas mais comuns. Há outros sintomas também, como tontura, como vômitos, enfim, que podem aparecer. E o ciclo de duração dela no corpo humano também é muito parecido, de uma maneira em geral, com a dengue, de 3 a 7 dias. E aí o que é importante nesse momento? A prevenção e o cuidado vai ser o mesmo. É muito importante, né, a gente, especialmente em locais onde há presença bastante dessas muriçocas, desses maruins, como já é de praxe em nossa realidade, a gente orientar o cuidado com as roupas, no sentido de usar roupas longas para evitar áreas expostas às picadas dessas muriçocas, ou desses mosquitos de uma maneira em geral. É importante também, quando possível, a utilização de repelente, e isso é fortemente recomendado para gestantes também. E quando se estiver doente, é importante procurar assistência médica para fazer uso de sintomáticos. Não há um remédio específico para ficar bom, mas é importante se cuidar para ficar bem durante esse período e também tomar as mesmas medidas, até porque é uma forma da gente proteger outras pessoas próximas a gente do mosquito vir, picar a gente e levar a doença para outras pessoas. E a estação do outono começou nesta semana, mais precisamente ontem. E aí cabe até uma perguntinha, né? Será que ela vai amenizar o calorão em boa parte do país? Qual será a previsão das temperaturas? Vamos conferir sobre o assunto na reportagem. E quem traz os detalhes é ela, Nara Lacerda. Os primeiros dias do outono de 2025 devem ser de calor e chuva em diversas regiões brasileiras, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A nova estação começou nesta quinta-feira. De acordo com o informativo meteorológico mais recente do INMET, até a próxima segunda-feira, as temperaturas máximas devem se manter acima dos 34 graus no interior do Nordeste, no norte de Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul e no oeste do Paraná e do Rio Grande do Sul. Na região norte, no norte do Nordeste e no leste das regiões Sul e Sudeste, as máximas devem variar entre 24 graus e 28 graus até o fim desta semana,
um clima mais ameno. No entanto, o calor pode voltar a ultrapassar 30 graus após esse período. O Instituto também aponta que as temperaturas mínimas permanecerão elevadas. No centro-oeste, no norte e em parte do nordeste, elas devem ficar acima dos 26 graus. Nas demais áreas, devem ultrapassar 20 graus. Nesta sexta-feira, por exemplo, o norte e o nordeste devem ter mínimas entre 24 graus e 26 graus, enquanto no centro-oeste os termômetros devem marcar acima de 22 graus. As únicas exceções são o centro e o leste de São Paulo, onde as madrugadas podem registrar valores inferiores a 18 graus. Deve fazer um pouco mais de frio também na região sul, que terá a maior parte do território com mínimas abaixo dos 18 graus, com exceção do oeste do Paraná e de Santa Catarina, que vão permanecer acima dos 20 graus. As regiões serranas dos 3 estados sulistas podem experimentar temperaturas ainda mais baixas, inferiores a 14 graus. O IMET prevê que até 24 de março haverá a ocorrência de chuvas concentradas em grande parte das regiões norte, nordeste, além de áreas do centro-oeste e do sudeste. Nessas regiões, os acumulados podem ultrapassar os 80 milímetros. Por outro lado, o tempo deve ficar mais estável no centro-leste da Bahia, em Alagoas, Sergipe, Pernambuco, no sul do Mato Grosso do Sul e de São Paulo e em grande parte da região sul. Segundo análises da Metsul Meteorologia, o outono de 2025 deve começar com o Oceano Pacífico em condições de neutralidade. Isso indica que a estação não estará sob efeito dos fenômenos El Niño e Laninha. No entanto, essa previsão não significa necessariamente uma normalidade climática e o período pode trazer surpresas, tanto de chuva forte quanto de calor maior que o registrado normalmente nessa época do ano. As observações da organização sobre medições internacionais mostram o aquecimento das águas superficiais do Pacífico Equatorial próximo à costa do Peru e do Equador. O chamado El Niño costeiro pode reduzir a probabilidade de incursões de massa de ar frio no sul do país. É importante lembrar que o outono no Brasil se manifesta de maneiras distintas em cada região. No norte e no nordeste, a estação costuma apresentar temperaturas elevadas e chuvas mais volumosas, especialmente nas áreas próximas à linha do Equador. Já no centro-oeste, sudeste e sul, o outono é marcado por queda nas temperaturas, menos chuva e possibilidade de nevoeiros e geadas, especialmente nas áreas mais elevadas do sul e do sudeste. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Bom, seria bacana demais a gente trazer umas notícias mais esperançosas sobre as questões climáticas, né? Mas as denúncias sobre essa realidade ambiental não podem ser silenciadas. Só que também, né, ao mesmo tempo, tem muita coisa boa acontecendo por aí e a gente também precisa destacar, né? Te preocupa não que já já tem prosa boa nesse sentido e nessa sintonia também pra gente conferir por aqui. O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Eu sou Samuel, sou do Movimento dos Pequenos Agricultores, movimento que está hoje organizado em 19 estados do Brasil e temos como principal bandeira de luta a produção de alimentos saudáveis em respeito à natureza para alimentar todo o povo brasileiro e construir a soberania alimentar. E se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, das nossas ações, pode nos seguir no Instagram, no @MPABrasil. E também, se você quiser ter acesso aos nossos alimentos, pode seguir o Instagram das Redes dos Raízes do Brasil, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Sergipe e do Piauí, onde você pode também conhecer esse instrumento nosso de propagar e comercializar a produção da agricultura camponesa. Então é isso, nos segue e vem construir essa luta com nós. E a gente não cansa de dizer que bom é ter você aqui com a gente acompanhando o nosso bem viver. Essa sintonia nos enche de alegria e queremos te deixar ainda mais conectado e conectada com o que realmente importa. E aí, já pensou em receber as principais notícias do Brasil de Fato direto no seu e-mail? É simples e rápido. Basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você fica sempre bem informado e informada sobre o que vem acontecendo no Brasil
e no mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, viu? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Já são mais de 500 mil pessoas afetadas pelo vazamento de petróleo no Equador. A situação aconteceu na cidade de Quinindé, no último domingo 16, quando depois de fortes chuvas, um deslizamento de terra atingiu a estrutura do sistema transequatoriano de oleodutos, afetando pelo menos 5 rios da região, além dessa quantidade absurda de pessoas, claro, de forma direta e de forma indireta. A gente vai entender melhor a dimensão dessa questão e, principalmente, que lições ficam para o Brasil e como a gente precisa refletir diante de tudo isso, haja vista esse ímpeto do governo de começar a explorar a foz do Rio Amazonas também em busca do petróleo. Para tanto, quem conversa Bem Viver hoje é a ex-presidenta do IBAMA, Sueli Araújo, ela que é coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Desde já, Sueli, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu, professora? É um prazer estar aqui com vocês, Lucas. O prazer é todo nosso, professora. Bom, eu trouxe já alguns números nessa minha introdução, mas vai ser muito importante ouvir a senhora uma análise mais técnica e com bastante experiência de qual que é a dimensão do problema desse vazamento. Bom, esse tipo de acidente, ele realmente pode pegar dimensões enormes em termos dos seus efeitos, né? Os acidentes em relação a petróleo, de uma forma geral, seja na exploração, seja no transporte do óleo, né, nos dutos, eles ocorrem com alguma frequência, Lucas, na maior parte dos casos, não em grandes dimensões, mas ocasionalmente sim, você pode gerar verdadeiras tragédias. Então você demora anos, na verdade, para recuperar de uma situação como a que está ocorrendo no Equador. Não é nada simples, você afeta toda a biota, né, fauna, flora, todo o equilíbrio ecológico da região afetada e os efeitos perduram por muito tempo. Eu quero lembrar os ouvintes do vazamento de óleo que nós nem sabemos a origem, que ocorreu alguns anos atrás nas praias do Nordeste, pegou também Espírito Santo e Rio de Janeiro, no caso brasileiro. Provavelmente foi óleo de um navio específico, né? As autoridades nunca souberam a origem e o óleo se espalhou por toda a nossa costa, com efeitos graves que até hoje não sabemos exatamente o tamanho disso tudo, né? Tivemos manguezais afetados, tivemos uma área grande realmente alcançada em grande parte do nosso litoral. A atividade de exploração, produção e uso, né, do petróleo, ela realmente não está isenta de ocorrência desse tipo de problema, por mais rigor que as empresas tenham em todo esse processo. Mesmo que sejam empresas certificadas, mesmo que você trabalhe com o que a norma manda, né, em termos de licenciamento e padrões de produção. A própria Petrobras tem exemplos, no caso brasileiro, de vários anos atrás, teve um grande vazamento na Baía de Guanabara, na parte de dutos também, até esse vazamento foi interessante, porque a lei de crimes ambientais, no caso brasileiro, é de
1998 ela previu a multa máxima de 50 milhões. A primeira vez que se aplicou essa multa de 50 milhões foi exatamente no vazamento na Baía de Guanabara por volta do ano 2000. Perfeito, professora. A senhora trouxe esse incidente que aconteceu em 2019 e, sem dúvida, foi um dos maiores, mas tem um número divulgado agora, recentemente, pela Agência Nacional de Petróleo, que vai ser muito importante te ouvir para entender a dimensão dele. Segundo a ANP, houve 731 acidentes nas operações em alto mar, seja de operação, busca por petróleo no Brasil. É o maior número da série histórica que começou em 2012. O que significa esse número? Bom, Lucas, eu acho que os acidentes vão aumentar na medida que aumenta a produção, e o Brasil tem aumentado a produção. O Brasil hoje é o 8º maior produtor de petróleo do mundo, com 3,4 milhões de barris dia. Tem um plano de se tornar o 4º maior produtor, né, competir lá com a Arábia Saudita. A ambição é grande nesse sentido, infelizmente, porque em plena crise climática isso não guarda coerência com a ambição do governo se tornar um líder climático, né? Há uma contradição entre querer ser um líder climático e ter planos de intensificar muito a produção. Quando nós aumentamos a produção, nós aumentamos a possibilidade de acidentes. Então, nessa lista da Agência Nacional de Petróleo, tem pequenos eventos, mas esses eventos somados chegam num número que é impressionante, né? Então, que tem aumentado. Eu acho que realmente isso guarda lógica com a questão de estar aumentando a produção. Inclusive, o Brasil hoje ele atingiu um número em que metade do petróleo que ele está explorando já é exportado. Então, essa previsão toda de intensificar a produção, ela não é exatamente para a demanda interna. Nós temos petróleo suficiente para a nossa demanda interna. Então, a intenção é realmente obter recursos, a renda do petróleo, né, a renda petroleira, a partir desse aumento da produção. Perfeito, professora. A senhora usou muito esse termo técnico, e quem também usou essa palavra nessa semana mesmo foi a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, numa declaração que ela fez para o próprio Bom Dia Ministra. Ela falou sobre esses debates que estão tendo em torno do licenciamento ou não da Foz do Amazonas, e ela falou, abre aspas, os técnicos estão apresentando seu parecer e a decisão será uma decisão técnica, seja para sim ou para não, porque os processos do empreendimento têm a ver com tudo isso. Enfim, ela trinchou um pouco mais, mas deixou aberta a possibilidade, mostrando que ela realmente está apenas nessa figura como ministra, não está interferindo no projeto, na proposta, e enfatizou que vai ser uma decisão técnica. A gente pode acreditar nessas palavras da ministra que é uma decisão técnica, porque a gente tem visto muita influência, seja de atores do próprio governo, a exemplo do próprio presidente Lula, mas outros ministros, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enfim. A gente pode acreditar que essa decisão vai ser técnica, professora? Em tese, sim, porque o titular dessa decisão, a pessoa que tem o poder máximo sobre esse tipo de decisão no país é o presidente do IBAMA. Não cabe recurso nem à ministra do Meio Ambiente, nem ao próprio presidente Lula. Então, pela legislação, a palavra final é do presidente do IBAMA. Agora, internamente, o IBAMA passa por pareceres técnicos da equipe, né? Houve notícia, mas ninguém obteve o parecer de que a equipe teria sugerido novamente a rejeição da perfuração no bloco 59, mas nós não tivemos acesso, saiu em alguns jornais 15 dias atrás. E a partir daí vai para os coordenadores, o processo vai para os computadores, né, dos coordenadores de área, depois para a diretora de licenciamento do IBAMA, a Cláudia, e a Cláudia manda uma sugestão de posicionamento para o presidente. É assim que funciona internamente. Tem casos em que a equipe nega ou aprova e o presidente pode mudar isso? Pode. A decisão final é do presidente, mas ele tem que fundamentar tecnicamente se ele for contrariar a equipe. É isso que nós temos que esperar. Eu realmente torço para que não haja influência política na decisão final do órgão,
O IBAMA está acostumado a dar esse tipo de decisão. Tudo que ocorre no offshore é licença IBAMA. Não existe nada no offshore que não tenha sido licença do IBAMA. Só de licenças iguais a essa, Lucas, perfuração, nós não estamos em licença de produção, estamos em licença de perfuração. Vão perfurar para ver se tem petróleo mesmo, e se tiver petróleo, se está em condições de produção, porque às vezes você encontra o óleo, mas não em quantidade ou com características que viabilizem a produção. Mas licenças iguais a essa, perfuração no offshore, desde 2007, o IBAMA já deu mais de 2.000 licenças, está negando uma e o mundo está caindo. Na verdade, o não deveria ser assumido como uma coisa natural, porque o IBAMA dá muito mais sim no licenciamento, mas muito mais do que rejeita. Por que veio a primeira rejeição em 2023? Porque aquela região é uma região muito sensível, pouco estudada, com correntes fortíssimas, e tudo isso potencializa acidentes, mesmo na perfuração, mesmo antes da época de produção. E em poucas horas, se ocorrer um acidente, em poucas horas esse óleo estaria em águas da Guiana Francesa. Menos de meio-dia, o óleo já sairia de águas brasileiras. Então tem condições bem específicas lá do Bloco 59. Quando eu estava na presidência do IBAMA, eu neguei 5 blocos, a perfuração de 5 blocos para a empresa Total, do lado do Bloco 59, pelas mesmas razões. A Total vendeu o controle para a Petrobras e hoje esses 5 blocos que eu neguei estão sendo relicenciados no IBAMA. É uma região com características muito particulares e, na verdade, esse não, na minha opinião pessoal, deveria ser aceito. Por que essa pressão toda em cima do Bloco 59? Porque eles não sabem se tem petróleo lá. Eles podem perfurar e não dá nada. Isso ocorre com muita frequência em petróleo. Você perfura e não acha nada. Em águas rasas, lá na Foz do Amazonas, alguns anos atrás, eles tentaram e não acharam nada. A Petrobras chama toda a movimentação para perfuração nessa região de Amapá Águas Profundas, porque eles acham que em águas profundas vão encontrar, mas em águas rasas eles já tentaram e não localizaram óleo nessa região. Inclusive tiveram um acidente com uma sonda que foi levada pela corrente. Perderam o equipamento, isso acho que em 2011 ou 2012, por aí. Por que essa pressão toda por um bloco específico, né? Sendo que o IBAMA já deu mais de 2.000 licenças dessa ao longo da nossa costa? Porque eles têm uma aposta de que a bacia sedimentar da Foz do Amazonas tem muito óleo. E eles têm 9 já concedidos, entre eles os 59, entre eles os 5 que eu neguei da Total e que agora estão com a Petrobras, são 9 já concedidos. Tem 47 novos blocos no leilão de 17 de junho agora, na Foz. E tem mais de uma centena de novos blocos, além desses 47, em estudo na mesma bacia sedimentar. Então, saindo uma licença para os 59, vai ser uma espécie de porteira para facilitar os futuros licenciamentos desses novos blocos. E também essa licença vai gerar interesse de petroleiras nesses blocos, dos 47 blocos na Foz que estão no leilão de 17 de junho. Então, o olhar é muito mais do que o licenciamento do bloco 59. Existe uma questão de estratégia de política de exploração de petróleo, estratégia comercial, estratégia, né? Então, tudo isso está em jogo. A continuidade de um não no 59 pode gerar desinteresse nesses 47 blocos do leilão que vai ocorrer em junho. Então, a coisa é bem maior do que está sendo apresentada, não é uma pesquisa num bloquinho, como às vezes algumas autoridades fazem, não, estou só olhando se tem mesmo petróleo ou não, é muito mais do que isso, é toda uma aposta de transformar a bacia sedimentar da Foz do Amazonas numa grande área petroleira, é isso que está em jogo. Né? E o IBAMA não analisa isso no licenciamento, é importante que as pessoas entendam, o IBAMA analisa o empreendimento.
A Petrobras mostrou condições de atuar em caso de acidentes ou não? É basicamente isso que está pegando, desde sempre, é isso que está pegando, né? E não, a Petrobras ainda não demonstrou tudo que o IBAMA pediu nessa perspectiva, mas o IBAMA não está analisando emissões de gás de efeito estufa, decisões sobre a política energética do país. A ministra sempre alerta isso, tem uma diferença. Nós, brasileiros, temos que discutir isso. Não é só o Conselho Nacional de Política Energética, como a ministra fala. Nós, brasileiros, temos que saber das consequências de uma grande expansão de petróleo, de exploração de petróleo, em plena crise climática, e o que nós podemos estar escolhendo como futuro do país, né? Um produto que tende a ter a demanda reduzida depois de 2030, segundo a própria Agência Internacional de Energia, que não é uma ONG ambientalista. Então, nós estamos escolhendo uma expansão da produção de uma fonte de gás de efeito estufa bastante relevante, que vai causar problemas mesmo se esse petróleo for exportado, porque ele vai queimar em algum lugar, né? E o petróleo, 80% do que se gera em emissões de gás de efeito estufa é na queima. A Petrobras tem até bons números de emissões, de controle de emissões na planta de produção, mas isso não significa muita coisa. As emissões de petróleo ou de qualquer combustível fóssil, o problema delas é na queima. Então, essa discussão maior, queremos transformar toda a Foz do Amazonas numa grande área petroleira, assim como a Bacia de Pelotas, lá no sul do país, que é outra grande aposta do setor. Já está aparecendo aí nos leilões com força os blocos, já estão aparecendo com força os blocos na Bacia de Pelotas. A própria Petrobras, no leilão do ano passado, no leilão de 2023, no final de 2023, adquiriu blocos lá. Então, são duas discussões, uma é o licenciamento de um bloco, e aí o IBAMA que tem que decidir, e outra é uma discussão sobre o futuro do petróleo do país, com tudo que a gente está conversando, inclusive com a questão dos acidentes, né, e de processos de poluição. Tudo isso tem que ser debatido, na minha opinião, de uma forma mais clara e mais ampla com todos os brasileiros. É isso, é muita coisa em jogo, é por isso que tem tanta conversa de bastidor, tanta influência, tanta gente tentando influenciar nessa decisão que, como a senhora acabou de explicar, Sueli Araújo, envolve muitas questões que vão além de simplesmente o que a gente quer para o ano que vem, para daqui 2 anos, para o final do mandato do presidente Lula. São decisões que podem valer o futuro do país. A gente está falando de décadas em questão. Professora, nossa entrevista está basicamente encerrando ao fim. Eu acho que a gente conseguiu esgotar bastante as questões do que está em voga nesse momento sobre a questão da Foz do Amazonas, mas tem uma última questão que eu queria trazer agora sobre desmatamento, mas principalmente sobre controle de fogo no Brasil. A gente teve agora recentemente divulgado os números sobre o combate ao desmatamento no mês de fevereiro, números expressivos, uma queda de 64% no mês de fevereiro em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado. Então, o menor número da série histórica de levantamento, isso com dados do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Professora, é cedo para falar se a gente vai ter um ano melhor do que o ano passado no que diz respeito às queimadas, à quantidade de fumaça no Brasil, ou ainda não podemos falar sobre isso? Em relação ao desmatamento em senso estrito, a equipe da ministra, liderada pela ministra Marina Silva, sabe o que tem que ser feito. A ministra, quando assumiu o ministério lá em 2003, conseguiu entre 2004 e 2012 a maior queda da história do desmatamento na Amazônia, 80%, um pouco mais de 80%. As pessoas que lideraram isso, quando ela foi ministra a primeira vez, estão no ministério e estão fazendo um bom trabalho em termos de queda do desmatamento. Tem alguns problemas, eu acho, e vamos ter que lidar com isso com muita atenção no Cerrado, principalmente na chamada região do Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que há mais de década é uma grande área de expansão do agronegócio e que tem desmatamento bem diferente das condições da Amazônia, porque na Amazônia o desmatamento é essencialmente ilegal, ele não é coberto por uma autorização prévia de supressão de vegetação nativa.
No Cerrado, os governos estaduais dão essas autorizações. Então, na região do Mato Piba, o desmatamento é alto e é legalizado por autorizações prévias. Isso impõe uma atuação com muito mais severa dos órgãos estaduais na hora de conceder as autorizações para supressão de vegetação nativa, que nós chamamos ASVs. Isso desmatamento em senso estrito, Lucas, porque no ano passado a questão dos incêndios florestais assumiu dimensão de tragédia e os governos, não só o governo federal, os governos federal, estaduais e municipais tiveram uma atuação aquém do necessário. Eles não souberam como lidar com tudo o que estava acontecendo. O que ocorreu ano passado? Nós estávamos vindo de um período de estiagem prolongada, e a vegetação estava toda mais sensível. Tudo causava incêndio. E também, se a ministra e outras pessoas do Ministério alertam, nós estamos vendo ocorrer infrações ambientais ligadas ao fogo com características novas. No lugar de desmatar e depois botar fogo, já estão vindo em determinadas partes do país direto para o incêndio, como limpeza, né? Você taca fogo e depois vê o que acontece. Né, com a floresta, com as árvores grandes todas. Então, está ocorrendo uma nova estratégia de uso do fogo como infração, priorizando o desmate, né? Eu taco fogo antes de desmatar. É mais difícil você colocar a penalidade no fogo, no incêndio, do que no desmatamento. É mais difícil provar a origem, é mais difícil também aplicar penalidades efetivas, as penas são menores. O governo até mandou um projeto de lei para o Congresso aumentando as penas no crime de incêndio, porque muitas vezes você não consegue provar a intenção, o crime doloso, e vai para a modalidade culposa, né, por negligência, imprudência, e aí vai pagar cestas básicas, Lucas. Não dá para tratar esse tipo de infração ambiental, de crime ambiental, com base em que a pena vai dar o pagamento de cestas básicas. Então, esse incêndio é mais difícil e é o grande desafio para esse ano. O governo, cerca de um mês atrás, um pouco menos do que isso, apresentou um plano novo para incêndios para esse ano. É muito bom que eles tenham feito isso agora, enquanto ainda está chovendo, porque não dá para esperar a época do fogo. Nós temos que botar a gente em campo, os brigadistas, antes de tudo, eles têm que entrar em campo com educação para a comunidade, fazendo aceiros para que quando o fogo vier, ele não se espalhe. Então, o combate, a prevenção e o combate aos incêndios florestais, ela tem que durar o ano inteiro. E eu espero, sinceramente, que o governo, assim, liberando aí o orçamento, espero que com a regularização do orçamento a gente já comece a ter brigadista nas áreas federais prioritárias desde agora, desde antes da época da seca e do fogo. É isso, vamos monitorar, cobrar, ficar atento e refletir sobre tudo isso. A gente acabou de conversar com a ex-presidenta do IBAMA, Sueli Araújo, ela que é coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Professora Sueli Araújo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? Eu que agradeço, Lucas. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Olá a todos, eu me chamo Hugo Funiô, sou indígena pertencente ao povo Funiô, que reside aqui no município de Águas Belas. Então eu sou também um dos idealizadores do Coletivo Funiô de Cinema, e o objetivo do Coletivo Funiô de Cinema é trazer esses aspectos culturais do nosso povo e eles serem registrados e da mesma forma salvaguardar essa cultura tão rica. Também a gente coloca no ponto principal a questão linguística do nosso povo. Sabe-se que a língua Iatê
do nosso povo está em iminente risco de extinção. Então a gente está mantendo esses trabalhos aqui na comunidade, dando oportunidade às gerações que vêm lá na frente, nesse sentido, para que a cultura ela se mantenha dentro desses aspectos próximos às tecnologias. Então é isso que a gente vem mantendo dentro dos nossos conceitos relacionados com o registro audiovisual, com o cinema indígena. Mas o cinema indígena vai mais além do que isso. E o cinema indígena também é uma ferramenta de luta, uma ferramenta que fortalece as identidades culturais de um povo. Ela virou uma mulher. E agora chega aquele momento do recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. Sou eu, é você e são muitas outras pessoas. É que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o Brasil. Lembrando o assunto, aproveitamos aqui para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham nossas edições diárias. E a boa notícia é que você pode fazer essa rede crescer ainda mais. É só você se juntar na nossa parceria. Para isso é só se cadastrar no nosso site radiobrasildefato.com.br. Quando você chegar lá, é só clicar em Como Ser uma Rádio Parceira. Mas a gente não pode se esquecer também das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você pode nos ouvir e assinar de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, eu sou a Marcela, psicóloga e psicanalista, e hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental. Os afetos, emoções, sentimentos e como a gente se sente influenciam em nossa saúde. E não estar bem sempre pode acarretar a um quadro de adoecimento psíquico, como são os casos dos transtornos mentais. Ter saúde mental não é estar bem sempre, mas é ter condições favoráveis de enfrentamento às adversidades e obstáculos na vida. Quando isso não vai bem, é importante buscar a ajuda adequada. No campo da saúde mental, temos os psicólogos e os psiquiatras. Os psicólogos são profissionais formados em psicologia e que vão atuar entendendo ali os pensamentos, quais são os comportamentos, emoções e afetos que podem estar corroborando para o quadro, e tendo uma abordagem, então, mais psicoterápica. Já os psiquiatras são médicos e, por isso, vão ter uma abordagem numa perspectiva mais biológica, com uma abordagem medicamentosa, por exemplo. É muito importante que, para cada caso, seja interessado um tratamento e que esses dois profissionais possam caminhar juntos em direção ao melhor encaminhamento do caso. Onde você pode buscar ajuda? Nos centros de atenção psicossociais, que são serviços do SUS destinados ao campo da saúde mental. Lá você poderá ser acolhido para essas demandas e, além disso, você também pode buscar de forma particular ou pelo convênio médico por esses profissionais. Algumas universidades também dispõem de tratamento gratuito por meio de clínicas escolas. É importante que você possa fazer um mapeamento e entender, a partir da sua realidade e da disposição aí da sua cidade, quais são as suas possibilidades. Buscar ajuda adequada com profissionais com formação adequada é muito importante para um tratamento que seja eficaz. Por isso, cuide da sua saúde mental e saiba reconhecer quando for o momento de buscar ajuda. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Olá, sou Regiane Silva, sou mulher, negra, agricultora e represento a coordenação executiva da ASA Brasil.
E esse ano a ASA ela celebra os seus 25 anos. 25 anos de luta pela segurança hídrica através da captação e armazenamento de água de chuvas. Ao longo da sua trajetória, a ASA ela construiu políticas de convivência com o semiárido. Essas políticas elas foram construídas juntamente com os agricultores e agricultoras, políticas voltadas para o semiárido. E uma delas, nós temos as tecnologias de produção, que nós temos os quintais produtivos, onde as famílias produzem o seu próprio alimento, alimentos saudáveis, alimentos agroecológicos, e dessa forma elas contribuem também com a sustentabilidade do planeta. E assim, nesses 25 anos, a gente também tem um desafio muito grande, que é lutar pela questão das energias renováveis, para que cada família possa ter uma energia de qualidade em sua casa, cada família ela possa produzir sua própria energia. Então, esse é também uma pauta que a ASA está trazendo nesses 25 anos, para que a gente possa também estar contribuindo para a sustentabilidade do planeta. E aí, vou para vocês acompanharem as nossas ações, sigam-nos nas redes sociais. O papo agora é sobre a 22ª edição da Festa da Colheita do Arroz Agroecológico no Rio Grande do Sul. A gente sabe, que 2024 foi um ano difícil no estado por conta das enchentes que arrasaram a produção no campo. Mas a experiência agroecológica do MST no estado tem muito a celebrar. De acordo com a organização, o arroz agroecológico foi semeado em cerca de 2.800.000 hectares. E olha, há ainda um espaço de 800 hectares em conversão nos assentamentos de 7 municípios. São eles Viamão, Nova Santa Rita, Eldorado do Sul, Charqueadas, Guaíba, Tapes e São Gabriel. A colheita total estimada é de 14.000 toneladas do grão. E todo esse trabalho, exemplo de produção limpa e sustentável, merece demais manter a tradição de se celebrar a colheita. A festa foi feita ontem, quinta-feira, dia 20, no assentamento Filhos de Cepé. Lara Rodrigues, da Direção Nacional do MST no Rio Grande do Sul, comentou a festa e a colheita. A 22ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, ela simboliza para nós do movimento a nossa união e a nossa capacidade de reconstrução, mesmo com todas as dificuldades, quando nós assumimos o projeto de alimentar o Brasil, de produzir de forma agroecológica, nós nos comprometemos com o povo brasileiro. Então, para nós, hoje é uma celebração, é uma festa que nos surpreende com a quantidade de pessoas que vieram aqui nos abraçar, vieram aqui prestigiar esse momento tão bonito e emocionante para nós, para as nossas famílias. E ela fica o registro, principalmente no ato político, que o movimento tem o apoio das organizações do campo popular de esquerda, que o movimento tem o apoio da sociedade brasileira. Nesse nosso ato político também ficou claro que nós temos muitas articulações políticas e precisamos também do apoio do governo federal, dos deputados e deputadas para seguir com esse projeto, que é em benefício do alimento saudável, em benefício das famílias, do campo e da cidade. A festa marca uma tradição importante do movimento, que é o maior produtor desse tipo de arroz na América Latina. E neste ano teve até um gostinho especial, Em 2024 o evento precisou ser cancelado por conta das enchentes. Elas devastaram lavouras e deixaram centenas de famílias desabrigadas. Mas agora, depois de muito esforço, o MST comemora a retomada da produção. Alguns dados da festa de ontem são os seguintes. Foram instaladas 50 bancas de alimentos de 9 cooperativas do Rio Grande do Sul, estiveram presentes grupos de produção e agroindústrias de diversos assentamentos e organizações, tivemos a participação de povos indígenas com a venda de artesanatos e 7 cozinhas solidárias também estiveram em funcionamento. Fernanda Machiavelli, secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, falou sobre a produção de alimentos. Ela destacou a importância da agricultura familiar no plantio de feijão e arroz no país. A gente está muito satisfeito porque esse ano a gente vai ter pela primeira vez a reversão desse ciclo da redução da
as áreas plantadas de arroz e feijão. Está ampliando a área plantada de arroz, ampliou e muito a área plantada de feijão, e com isso a gente vai ter uma colheita de produtos básicos da nossa alimentação de novo farta. É a agricultura familiar que volta a ter apoio para produzir alimentos e alimentos agroecológicos. Isso é o que dá mais alegria da gente. Fernanda Machiavelli também falou que a pasta governamental está trabalhando para resgatar o acesso à comida de verdade. Ela lembrou que os índices recentes apontam uma tendência de diminuição no consumo de arroz e feijão no país. A gente está trabalhando para reverter esse ciclo, que é o ciclo da fome, que é a substituição dos produtos básicos por produtos ultraprocessados. E é isso que a gente precisa combater. O que é? É a desnutrição que vem não só com a ausência do alimento, mas com alimento que não tem qualidade. E a agricultura familiar que fornece esse alimento saudável, que vem do arroz, do feijão, das hortaliças, das proteínas, desse conjunto tão equilibrado que tem na nossa cultura alimentar e que a gente precisa resgatar e fortalecer. Edgar Preto, presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, foi um dos presentes na festa. Ele destacou que, apesar das enchentes no ano passado, o MST conquistou sua maior safra de arroz agroecológico. Edgar falou sobre o destino da produção das 14 mil toneladas do alimento. Esse arroz é que vai chegar nos hospitais, que vai chegar nas escolas, nas creches, nos abrigos, nos asilos, vai para a rede socioassistencial, vai ser comprado pelo PA, vai ser entregue nas cozinhas solidárias, ou seja, é uma relação muito importante. O apoio dado para produzir e também agora o apoio dado na comercialização. A Conab, via o PA, vai comprar boa parte desse arroz, não só para a rede socioessencial do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil. O Brasil vai se alimentar desse arroz bom, de uma forma agroecológica, num prato na mesa de quem mais precisa. João Pedro Stedley, da direção nacional do MST, falou sobre pressionar o governo por avanços na reforma agrária. Ele cobrou apoio financeiro para a produção de sementes crioulas e para a agroecologia. Também falou em parceria para instalar unidades de produção de biofertilizantes em parceria com a China, no Rio Grande do Sul. E então nisso comecei, qual é os nó que nós temos para a agroecologia? O primeiro é a semente. Se nós não controlar a semente, não tem jeito de nós avançar. O segundo é o fertilizante orgânico. Nós tivemos essa oportunidade histórica que o Lula nos convidou para ir lá com a China, e daqueles contratos resultou que tem a vontade política do governo chinês de passar para nós uma tecnologia que faz fertilizante orgânico a partir da matéria-prima orgânica, seja do que sobra nas casas, nos restaurantes, na ceasa, a palha do arroz ou as podas de árvore. E aquelas bactérias que eles resolveram, em 7 dias, transformam a matéria orgânica em fertilizante, dentro de um saco. Nós queremos colocar dezenas dessas fábricas. Onde é que está o limite? O financiamento. Como é que tu bota? Lá? Bom, aqui em Nova Santa Rita, para atender a cadeia do arroz, vamos instalar a primeira fábrica que está de fertilizante orgânico em parceria com os chineses. No início nós achávamos que o chinês queria sócio para ganhar dinheiro. Felizmente quem dirige a China é um partido comunista. E esse partido nos disse: o nosso objetivo não é ter lucro no Brasil. O nosso objetivo é fazer investimentos que todos ganhem. E por isso renunciaram à possibilidade de ser sócio na fábrica. Eles disseram: nós ensinamos vocês a fazerem e vocês toquem com as organizações de vocês. E nós vamos instalar a primeira fábrica, se o Banco do Brasil, quem é do banco aí, não nos faltar. Mas há uma promessa lá em Brasília que o Banco do Brasil vai financiar em condições necessárias a nossa unidade de Nova Santa Rita. E assim nós queremos produzir outras unidades. Confira mais sobre a cobertura da 22ª Festa da Colheita do Arroz Agroecológico no Brasil de Fato. brasildefato.com.br. Além disso, confira toda a cobertura nas redes sociais do Brasil de Fato.
A edição do Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aqui aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. Edição e produção foi minha, Daniel Lamir, com Douglas Matos e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV, Monize Ravena. Direção de Programas de Áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Um abração e até mais. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.